Pessoal, bom dia. Eu queria mostrar para vocês aqui no Moodle só, né, deixar... eu já postei, mas queria pedir para vocês darem uma olhada nessas durante a semana, né? Tem uma atividade para ser feita, tem algumas coisas. Então aqui é o seguinte, ó, na aba, no tópico 10, divisão de circuitos elétricos, tem a aula que a aula da semana passada, gravada, tem um material sobre divisão de circuitos elétricos e tem aqui uma atividade para vocês calcularem a demanda. Lembra que eu mostrei como é que calcula a demanda? Tem lá um exemplo nesse material, no final dele, um exemplo numérico, e aqui eu estou pedindo para vocês calcularem a demanda da entrada de energia e os componentes da entrada de energia conforme a norma técnica da Copel, a 901-100. E aí eu estou dando as cargas aqui, né? E eu quero que você... né, quais que são esses componentes da entrada de energia que eu quero? Eu quero que vocês especifiquem o número da categoria de entrada, conforme a norma da Copel, o disjuntor geral da medição, quantas fases, né? Se é monofásico, bifásico, trifásico, qual que é o dimensionamento do ramal de ligação embutido, né? Então isso aqui é a bitola da fiação, quantos milímetros quadrados são os fios que vão ligar do postezinho até o medidor, a bitola do condutor de aterramento, o eletroduto do ramal, tanto do ramal embutido, que vai ficar dentro dessa fiação, como o eletroduto do aterramento. E também o tipo do poste, né? Qual que é o dimensionamento do poste do consumidor. Então, é o que a gente viu aula passada, né? No final da aula, basicamente, as últimas duas aulas a gente tratou de previsão de cargas e dimensionamentos. Eu estou deixando também um outro material aqui, que eu quero que vocês assistam. Ele está aqui, tópico auxiliar, materiais com conceitos auxiliares da disciplina. Então são vídeos que são importantes, né, para o entendimento e até para o cálculo. Quando a gente fala em fator de potência, a gente tem que entrar nesse conceito até para fazer os cálculos ali, a gente já falou sobre esse conceito de fator de potência, mas aqui tem um videozinho, um vídeo rápido, explicando o que é o fator de potência da instalação. Esse conceito é extremamente importante para quem, né, é da área elétrica. Sem isso, vocês vão aprender isso numericamente em outras disciplinas também e tal, mas aqui a gente precisa usar já esse conceito antes de vocês terem visto esse conceito teórico, né, em outras disciplinas. Então, é necessário que vocês vejam isso. Aterramento, a gente sempre surge dúvidas dos alunos aí, por que fazer o aterramento, ou como é feito o aterramento da instalação elétrica, né? Como é que a gente instala essas hastes de aterramento. Então a gente não tem, mesmo que a gente estivesse presencialmente, a gente não tem condições, não temos um laboratório ou um local para você ir lá e fazer a instalação de um sistema de aterramento. Precisaria, né, ter uma área aberta ali, com terra. Basicamente, dentro da universidade, a gente tem muito concreto lá e muito, ou quase nada né, de área permeável, de terra mesmo, para você poder fazer até uma instalação tranquila de uma haste de aterramento.
Então aqui tem um vídeo de como que se instala corretamente, né, uma haste de aterramento. E aí eu estou deixando também para a semana que vem, a gente vai tratar a partir da semana que vem de partida de motores. E esse semestre ficou bem mais curto, né? Então eu vou tratar, mas eu vou passar um pouco mais, vou ter que passar um pouco mais rápido esses conceitos. Então eu gostaria que para a semana que vem vocês tivessem assistido também esses 4 vídeos aqui. Na verdade, esses 5 vídeos. Disjuntor motor. Então aqui é um videozinho bem bacana que mostra o que é um disjuntor motor e como é que ele funciona. O que são contatores ou contactores, né, dependendo da pronúncia, né, que são elementos também de partida de motores, de chaveamento de cargas. Aqui um outro vídeo de fusíveis e disjuntores. A gente vai tratar hoje de dimensionamento de disjuntores. Mas a parte construtiva do disjuntor, como é que ele funciona internamente, então tem um vídeo aqui, também são todos vídeos curtos, em questão de 1 hora, aí vocês assistem todos esses vídeos. Relé térmico ou relé de sobrecarga, ele é um elemento que já foi muito utilizado para a partida de motores, hoje nem tanto. O disjuntor motor substitui esse relé térmico ou relé de sobrecarga, mas você encontra, ainda tem para vender, né? Dependendo do conceito, você pode instalar. Se você for proteger um motor, por exemplo, com fusíveis, você vai usar o fusível e o relé térmico. Se você usar disjuntor motor, daí você não usa o fusível nem o relé térmico, só usa o disjuntor motor. Mas aí, esses vídeos, isso fica claro, né, que são jeitos diferentes de fazer uma instalação industrial, uma instalação de motores. Então, e ainda, para finalizar, um elemento que eu vou explicar bem, daí a gente vai explicar bem detalhadamente, é essa aqui, a partida direta de motor trifásico. Então, aqui a gente já antecipa também, se vocês puderem assistir, já chegam na aula, né, já com as dúvidas, eventualmente, e não sem nenhum conhecimento. Então, por favor, assistam esse tópico 12, elemento de partida de motores, e também deem uma olhada já nesse tópico auxiliar aqui, principalmente o fator de potência que vocês precisam até para fazer os cálculos aqui desse dimensionamento da entrada de energia. Essa atividade é para daqui a 1 semana, tá? E na aula de hoje, o que é que nós vamos ver aqui? Espera aí um pouquinho. A gente vai tratar... Alguém quer falar alguma coisa? Tem uma atividade que você deve ter postado junto, que ela tá 73 dias atrasada, que é o projeto elétrico residencial. Ah, eu vou trocar a data dela, pode deixar. Eu vou trocar a data dela lá mais para o fim para a última semana de aula, basicamente. Né? Ah, tá bom, só para saber mesmo. Dando tempo para entregar ainda. Preciso trocar aquela data. Então, a gente viu nas aulas anteriores a previsão de carga, quanto a gente tem que prever de tomadas e iluminação dentro de uma residência. A gente viu depois, na sequência, depois que você prevê as cargas, né, quantas tomadas, quanto de iluminação, quais as tomadas de uso específico que você vai prever, a gente viu como que deve ser dividida essas cargas em circuitos elétricos, circuitos de proteção, né? Eu vou ter circuitos para iluminação, circuitos para tomadas, que eu não posso misturar. Para cada tomada de uso específico, para cada TUI, eu vou ter que ter um disjuntor, um circuito. A gente viu o que é o conceito de circuito e agora a gente vai dar uma olhada de como dimensionar esses circuitos, né? Para fechar isso, para fechar esse assunto, a gente precisa entender como é que bitola de fiação que eu uso.
Qualquer fio serve, vou meter um fio bem grosso, porque daí vamos dizer que eu peco pelo excesso, né? Então, e também o dimensionamento dos disjuntores. Então, os condutores elétricos, eles podem ser dimensionados, né, por alguns critérios. Eu tenho, basicamente aqui, 5 critérios para dimensionamento de condutores. Esses critérios isso está descrito na NBR 5410, lá no capítulo 6, no item 6.2.6.1.2 da norma. Os critérios técnicos, né? Então, o primeiro é a seção mínima. A norma, a gente já vai tratar disso, especifica uma seção mínima, né? Por exemplo, a tomada, qual que é a seção mínima? É tanto. Para iluminação, é tanto. Então, existe um critério de seção mínima. Aí, existe um critério, essa seção mínima, ela é um critério técnico, mas ela meio que independe de cálculos, né? É só um mínimo. Se você calcular e chegar num valor muito pequeno, você não pode adotar aquela bitola, um fio tão fino, porque você tem uma seção mínima. O B, eu diria que é o principal dos critérios aqui, né? Tudo parte desse critério B, que é o da capacidade de condução de corrente, ou critério da ampacidade. Porque esse é o critério que você vai calcular a corrente a partir da potência do circuito. Então você tem uma potência que você determinou, ou que, imaginando, por exemplo, um chuveiro, ela tem lá 5.500 watts. Você divide pela tensão, você vai ter a corrente. Bom, se você dividiu pela tensão, vai ter a corrente, você vai achar um fio, um condutor, que suporte essa corrente. Você não pode usar um fio, né, que tenha uma capacidade de condução de corrente menor do que aquilo que você vai utilizar. Depois eu tenho um critério da queda de tensão, a gente vai ver o que é isso. Eu tenho o critério de proteção contra sobrecarga e curto-circuito e um critério de proteção contra choques elétricos. A gente vai trabalhar aqui nos principais e depois disso vocês também vão rever esses conceitos lá na disciplina de instalações prediais, né, de projetos prediais. Então aqui eu tenho o critério da seção mínima. O critério da seção mínima me diz o seguinte, tem essa tabela na NBR 5410, e ela me diz que, né, para instalações fixas em geral, né, iluminação, tomadas, instalação de motores, tudo são instalações fixas em geral, né? E eu tenho duas subclassificações. Eu posso ainda trabalhar com condutores e cabos isolados ou condutores nus. Onde é que eu uso o condutor nu? Um condutor que não é isolado. É muito difícil. Numa residência, numa instalação comercial, ou mesmo industrial, é quase nunca, né? Geralmente, 99% dos casos, a gente vai usar lá sempre condutores isolados. Condutor nu, para não dizer que a gente não utiliza, a gente pode utilizar, é muito utilizado na rede de distribuição urbana, por exemplo. É baixa tensão, então a norma também eventualmente pega isso, ou eu posso ter uma instalação, né, dentro de um terreno particular, de uma residência, de uma indústria, que seja em baixa tensão, eventualmente com postes, trazendo um circuito aéreo, alguma coisa desse tipo com condutores nus. Mas é muito pouco utilizado, né? Em geral, a gente usa sempre condutores, fios isolados. E aí eu tenho aqui o tipo de utilização do circuito. Vejam, para um circuito de iluminação, qual que é a seção mínima do condutor? 1,5 milímetro quadrado. 1,5 milímetro quadrado é o fio típico, então, de uma casa. Se você abrir a tua residência e for olhar dentro do interruptor,
né? Provavelmente deve estar instalado com fio 1,5 lá. Como a gente não está em laboratório, não está presencialmente, não dá para mostrar para vocês presencialmente, né, para vocês manusearem aí um fio de 1,5. Mas quem tiver curiosidade, né, pega uma chavinha de fenda lá, abre em casa, dá uma olhada no interruptor. Aquilo é a bitola de 1,5. 1,5 se for cobre, tá? Se for alumínio, também é muito menos utilizado. Em geral, as instalações residenciais, comerciais e a grande parte das industriais são feitas com condutores em cobre. Se fosse cobre, teria que ser 16 milímetros. Mas vamos tratar, desculpe, se fosse em alumínio, teria que ser 16. Vamos tratar sempre do cobre aqui, que é a grande maioria das instalações. Então, circuito de iluminação, 1,5 milímetro quadrado. Circuito de força, aí tem uma notazinha aqui, ó, os circuitos de tomadas decorrentes são considerados circuitos de força. Então, para tomadas, eu já não posso usar esse fio 1,5, eu tenho que usar um fio 2,5 milímetros quadrados de cobre. Circuitos de sinalização e controle. O que são circuitos de sinalização e controle? Quando eu tenho painéis elétricos, quadros elétricos, que eu tenho, por exemplo, uma lâmpada na frente do painel, isso não é utilizado muito em residencial. Essas lâmpadas de indicação acabam sendo mais utilizado em quadros industriais. Por exemplo, eu tenho um quadro de bombas de água. Eu aperto um botão, a gente vai ver essas partidas de motores a partir da aula que vem. Eu aperto um botão e ligo um contator lá dentro, né, do quadro, e ele vai acionar um motor de uma bomba de água. Aí, para eu ter certeza que a bomba ligou, eu coloco uma sinalização na porta do painel. Eu coloco uma lâmpada que é só para sinalizar que aquele circuito está funcionando, que a bomba está ligada. Então, esse tipo de sinalização e controle eu posso usar 0,5 milímetro quadrado. Né? 0,5 milímetro quadrado. E daí tem uma notinha aqui ainda, 3, ó. Em circuitos de sinalização e controle destinados a equipamentos eletrônicos, é admitida uma seção mínima de 0,1 milímetro. Aí são aqueles fios bem finos que a gente usa para eletrônica mesmo, né? Para controle, para interligação de placas de circuito impresso e tal. Então, basicamente, o que eu queria lembrar a vocês aqui? Iluminação, 1,5 milímetro, nunca menor que 1,5. E tomadas, 2,5. É isso que vocês precisam lembrar que existe a tabela, mas eu queria, né, é importante que vocês memorizem isso. Iluminação no mínimo 1,5, tomadas no mínimo 2,5. Condutores nus, né, para circuitos de força, 10 milímetros quadrados, que já é um fio bem mais grosso, né, é um fio que conduz já bem mais corrente do que 1,5, 2,5, de cobre, ou 16 se for de alumínio. Circuitos de sinalização e controle, se for nu, também é muito pouco utilizado, mas seria 4 milímetros de cobre. Ok, gente? Isso aqui é o principal dessa tabela. Iluminação 1,5, tomadas 2,5. Esse é o resumo do critério de dimensionamento por seção mínima dos condutores. Depois a gente volta nisso aqui, na seção mínima do condutor neutro, tá? Na sequência a gente fala disso. O segundo critério, critério da condução de corrente, ou capacidade de condução de corrente, também conhecido como critério da ampacidade. Esse critério, ele leva em consideração, então, a potência do circuito. Você vai pegar a potência do circuito que você juntou lá, por exemplo, uma série de lâmpadas, uma série de tomadas de uso geral, ou se for uma tomada de uso específico, você vai pegar só a potência dessa tomada, vai calcular a corrente e vai dimensionar pela corrente. Como é que a gente chama essa corrente? A gente chama de corrente de projeto. Essa corrente de projeto, né, ou
a corrente elétrica, de maneira geral, quando está passando pelo condutor, ela provoca nos componentes do circuito efeitos térmicos, né? Efeito Joule. O efeito Joule é o efeito de aquecimento do condutor elétrico, da fiação, quando está circulando corrente. Então, não tenham dúvida, né? Corrente, sempre atrelado à corrente, o que é que a gente tem associado à corrente elétrica? Um campo magnético, sempre. Isso sempre que existe corrente, e graças a esse efeito do campo magnético é que existe aí o funcionamento de transformadores, de motores, de geradores, sempre por conta do campo magnético, ou campo eletromagnético, que é um campo magnético de origem elétrica. Então, tem corrente, vai ter sempre um campo eletromagnético associado. Vai ter corrente, vai ter sempre um aquecimento. Sempre, gente. Não tem jeito. Corrente elétrica faz com que exista um aquecimento. Isso, em alguns casos, é bom, em outros casos, não. Né? Por que em alguns casos é bom? A gente aproveita esse efeito do aquecimento, por exemplo, para chuveiros elétricos, para aquecedores, para uma série de equipamentos que se utilizam aí para aquecimento de água, aquecimento de ambiente, uma série de coisas. Por outro lado, né, quanto mais corrente, mais aquecimento, eu tenho que controlar isso, porque se eu aqueço, se eu passo muita corrente num condutor, o que vai acontecer? Esse condutor pode aquecer tanto que ele pode botar fogo lá na minha casa, né? E como é que eu reduzo esse aquecimento? Na verdade, você tem que aumentar a bitola do condutor. Quando você aumenta a bitola do condutor, né, você tem menos efeito Joule para aquela mesma corrente. Então, a gente sempre vai partir dessa corrente de projeto. E outra coisa extremamente importante é a maneira de instalar do condutor. Então, tem lugares que você vai gerar mais aquecimento, tem lugares que você vai gerar menos aquecimento. Por exemplo, se a tua fiação está dentro de um eletroduto, o eletroduto está embutido na alvenaria, e eu tenho um outro condutor que ele está ao ar livre. Qual que dissipa mais calor? Ao ar livre, né? Ao ar livre eu vou ter o calor é dissipado mais facilmente. Se ele estiver dentro de uma parede que tem isolamento térmico, inclusive, todo o calor vai ficar retido ali dentro daquele eletroduto, porque a parede não deixa o condutor trocar esse calor com o resto do ambiente. Então, a forma de instalar é muito importante. Essa forma de instalar é indicada na NBR 5410 através de uma tabela. Né? Então, eu coloquei aqui, mas eu vou abrir para vocês também a NBR 5410. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho. Então essa é a famosa NBR 5410 que a gente tem tratado desde o começo do semestre. Né? Instalações elétricas em baixa tensão. Né? Ó, vejam só, ela é uma edição de 30 de setembro de 2004, válida a partir de março de 2005, e ela foi corrigida em alguns itens em 2008. Vocês têm acesso aí, através da base de dados da UTF-PR, a todas essas normas, né? Você pode baixar, a única coisa que vem, eu baixei de lá, ela vem com carimbo aqui, etc. e tal, que foi tirado na UTF-PR. E acreditem, se você não tivesse essa funcionalidade, depois, né, hoje em dia não tem, você não acha muito na internet, você tem que comprar. Hoje até um pouco você acha, mas é mais difícil de achar todas as normas. Aproveitem essa oportunidade aí, que vocês têm acesso a todas as normas brasileiras e Mercosul.
Então aqui, ó, eu tenho uma tabela chamada tabela 33 da NBR 5410, ela está aqui na página 90, e ela me traz o tipo de linhas elétricas. Vejam só. Então ele começa aqui, tem um método da instalação e tem o esquema ilustrativo, mais ou menos um desenho de como que é essa instalação, a descrição e o método de referência. Eu vou pegar o primeiro aqui, método de instalação 1. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Então esse símbolo aqui, né, você está com um eletroduto e tem condutores isolados ou cabos unipolares em parede isolante. O que é importante? Eu vou ter, aqui essa tabela me diz um método de referência. Ela é importante porque eu vou usar esse método na sequência para saber quanto de corrente que esse condutor suporta nesse tipo de instalação. Veja que aqui é condutor isolado ou cabo unipolar. Condutor isolado é o famoso fio. É o que a gente chama de... na prática, aí a pessoa fala, é um fio de cobre. O que é um cabo unipolar? Ele é basicamente um fio de cobre, só que com uma isolação melhor. Né? E o que é um cabo multipolar? É o que o esquema está mostrando aqui. Eu tenho um cabo multipolar, são 3 condutores isolados ou 3 cabos unipolares envoltos, eles são montados juntos e eu tenho 3 vias, né? Eu tenho uma proteção aqui, uma isolação adicional. Então, eu tenho a capa externa e depois a isolação interna dos 3 condutores. Isso é um cabo multipolar. Cabos multipolares são muito utilizados para instalações industriais. Por exemplo, eu vou ligar um motor. Ao invés de eu passar 4 fios, sendo 3 fases e um terra, eu passo um cabo multipolar com 4 vias de, por exemplo, 2,5 milímetros quadrados. Por quê? Porque daí o cabo não fica misturado lá, né? É mais fácil de passar e aquele cabo sai de um painel elétrico e vai direto para o motor. Então, principalmente cargas para ambientes industriais, a gente usa muito cabos multipolares aí. Esse cabo multipolar ele se torna inviável se esse cabo for muito grosso, daí depois fica, né, ele acaba ficando meio duro, vamos dizer assim, para passar nos eletrodutos. Então, a partir de 10, 16 milímetros quadrados, aí já não é muito indicado você usar cabos multipolares, aí é melhor você usar cabos unipolares, né? Você passa um cabo para cada fase. São aspectos mais práticos da instalação. Aqui, ó, tem um tipo que a gente vai usar muito, é esse item 7. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. É o que a gente tem, né? Na maioria das casas, as casas são de alvenaria, e o eletroduto, ele é de seção circular, e ele vai estar embutido na alvenaria, ele está dentro da alvenaria. Então, eu vou usar esse código B1. Guardem isso aqui, lembrem desse código B1. Olha, se for, por exemplo, um cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, ele já é um B2. Qual outra que a gente usa bastante em instalações aí residenciais? No residencial, eu uso bastante... Cadê? Eu uso esta aqui, ó, a 61 e a 61A. Vamos pegar a 61A. Cabos unipolares em eletroduto de seção não circular, ou não. Né? Então ele pode ser um eletroduto, uma canaleta, como a gente chama esse eletroduto quando ele é não circular, ou um eletroduto mesmo, de PVC, ou outro material, enterrado, em canaleta não ventilada enterrado. Então, quando eu tenho, né, os condutores na terra, qual que é o... não diretamente enterrado, ele está dentro de um eletroduto enterrado.
O método de referência é o D de dado. Também, vejam só, né, parece, muita gente acha que isso não é permitido, mas é. Olha só, cabos unipolares ou cabo multipolar diretamente enterrado, com proteção mecânica adicional. Então, você pode enterrar um cabo diretamente, sem colocar ele dentro do eletroduto? Pode. Ele não pode ser um condutor isolado, ele não pode ser um fio, ele tem que ser um cabo. Qual que é a diferença entre fio e cabo? Eu vou deixar um videozinho para vocês aqui, para ficar mais claro. Mas existe uma diferença entre condutor isolado e cabo unipolar. Então ele pode, se ele for cabo unipolar, ele pode ser diretamente enterrado. Desde que eu ponha uma proteção adicional, essa proteção adicional pode ser, por exemplo, uma lajota de concreto, alguma coisa que proteja, que você, numa escavação, não pegue diretamente esse cabo. O eletroduto também, quando o cabo está dentro do eletroduto, quando ele é enterrado, veja que aqui não fala em condutores isolados, ele só fala cabo unipolar ou cabo multipolar aqui na 61. Então, sempre que você tiver que passar algum tipo de condutor elétrico enterrado no solo, seja diretamente enterrado, ou como mais a gente usa o eletroduto enterrado, não se pode usar condutor isolado, ou seja, o fio tem que ser cabo unipolar. E aí depois eu vou deixar um vídeo e depois eu vou fazer, inclusive, algumas perguntinhas aí para vocês sobre essa diferença entre cabo e condutor isolado. Ok, gente? Entendido isso aqui? Esse tipo de... Essa tabela está a partir da página 90 na norma. Eu vou deixar a norma para vocês ali também, para servir de referência, de consulta. Ok ou não ok? Professor, Alô? tem algum tipo de cabeamento que passa por, não sei, por baixo de um rio? Por dentro de um rio, se diz, por exemplo, ou mar, Isso, esse tipo de isso, coisa? Tem, correto. tem sim. Hoje você tem cabo para tudo, né? E você não tem, os nego dão um jeito de fabricar. Conhecem a Ilha do Mel aí, não? Aqui no Paraná? Não, professor. A Ilha do Mel é um polo turístico aqui há muitos anos, né? Desde sempre. Vale a pena. Quando chegar o verão agora, né? Se o verão não tirar férias, porque até agora aparentemente a gente não está meio ruim de verão, de primavera, mas no verão agora dei um pulo da Ilha do Mel lá. É um passeio relativamente barato, tem muita pousada e tal. E como é que é alimentada a Ilha do Mel? É uma ilha, você não tem geração de energia. Você chega lá, você tem uma porção de pousadas e tal, e você não tem geração elétrica dentro da ilha. Até os anos 90, não sei até quando exatamente, mas nos anos 90 eu tenho certeza que era ainda no final do século passado, né? A alimentação lá era feita com geradores de energia a diesel. Então funcionava até às 10 da noite, às 10 da noite desligava-se o gerador automaticamente e a ilha inteira ficava no escuro, até, né, o outro dia. E o transporte de combustível era feito de barco. Aí a Copel instalou cabos submarinos, por exemplo, para alimentação da Ilha do Mel. Então tem cabos que partem de Paranaguá, se eu não me engano são dois circuitos de média tensão que vão até lá, e daí você tem a transformação em baixa tensão e tal, tem uma subestação que transforma e distribui para toda a ilha. Então são cabos específicos que suportam, né, a maresia, que suportam esse tipo de ambiente. Então tem sim.
né? Assim como a gente está tratando aqui de cabos de baixa tensão. Cabos para média tensão, o que a gente chama de média tensão? Até mais ou menos, média tensão seria abaixo de 69 mil volts, né? Seria até 34,5 kV, ainda seria considerado média tensão. Acima disso seria alta tensão. Então, cabos para média tensão, para entrada de energia em 13.800 volts, tem fábricas grandes que usam motores de grande potência, que usam também essas tensões altas, eu vou ter cabos específicos, isolados para isso. Então a categoria de um cabo é muito importante, não só o material, mas a categoria de isolação desse cabo. Se eu tenho um cabo, se eu tenho uma entrada de energia em 13.800 volts, eu tenho que ter um condutor, um cabo, que seja isolado assim, né, no mínimo para 13.800 ou superior. Todo mundo acho que conhece a Avenida das Torres aí, né? Aqui em Curitiba. Que agora não é mais Avenida das Torres. Eles tiraram as. Por que era né, o nome é Avenida Comendador Franco. Mas por que se chamava Avenida das Torres? Porque era cheio de torres de alta tensão. Se eu não estou enganado, ali vem de uma outra subestação da Copel, que era em 230 kV, 230 mil volts. Então, você tem que ter, né, eram condutores nus sobre as torres. E tem alguns, se eu não me engano, foi trocado por postes, por superpostes, mas tem trecho ali, tem um trecho, pelo menos que eu tenho certeza, que é embaixo daquele viaduto, daquela ponte estaiada, que fica ali próximo ao Uberaba e tal, o bairro Uberaba. Ali foi usado, eles tiveram que fazer uma transição, porque não tem como você passar um cabo por cima da ponte estaiada. Então ali tem um trecho subterrâneo. No trecho subterrâneo, o que aconteceu? Foi instalado condutores isolados. Agora você imagina o tamanho da isolação para ele suportar 230 mil volts. Né? Então, são condutores totalmente especiais, né? Muito, muito específicos para cada tipo de situação. Né? Mas tem sim, para cada situação eu consigo ter condutores específicos, né? Condutores que suportam muita temperatura, para instalar ao lado de fornos e coisas assim. Seguindo aqui, então, o segundo critério. Beleza. Segundo critério é número de condutores carregados, que a gente precisa entender o que é, antes de entender o processo de dimensionamento de condutores. Então, o número de condutores carregados, o condutor carregado é aquele que efetivamente é percorrido pela corrente no funcionamento normal do circuito. Os condutores fase e neutro, nesse caso, são considerados condutores carregados, tá? E o número de condutores carregados a ser considerado é conforme essa tabela, que é a tabela 46 dessa norma da BNT. Então, quando eu tenho um sistema monofásico a dois condutores, eu tenho lá, por exemplo, uma fase e um neutro, circuito de iluminação, tomadas, etc. Quantos condutores carregados? Eu vou ter 2, porque a corrente, vamos entender assim, né? Não é bem assim no efeito bem real da corrente, mas a gente entende, a gente aproxima que a corrente vem pela fase e volta pelo neutro. Né? O sistema monofásico a 3 condutores, né? Quando eu tenho circuitos alimentadores de transformadores monofásicos com um TAP de derivação central no secundário, ele é 2 condutores, é fase e neutro. 2 fases sem neutro, né? Uma iluminação, por exemplo, com um interruptor bipolar lá que a gente viu no começo. Eu tenho 2 fases. Quantos condutores carregados? 2. A corrente vem por uma fase e retorna pela outra. 2 fases com neutro. Onde é que eu vou ter esse tipo de carga? Num quadro elétrico, por exemplo, né? Alimentadores gerais de quadros bifásicos. Né? Eu tenho um quadrinho, uma entrada de energia que é 2 fases mais o neutro. Quantos condutores carregados? 3 nesse caso.
Circuitos trifásicos sem neutro. Por exemplo, motores trifásicos, capacitores trifásicos. Né? Na indústria se usa muito motor, então eu tenho, sempre que eu vou alimentar um motor, eu alimento com 3 fases e tenho o condutor de proteção, que é o terra. Então é 3 fases sem neutro. O terra, gente, nunca conta como condutor carregado. Por quê? Porque o condutor carregado é onde circula a corrente pelo funcionamento normal do circuito. O terra nunca circula a corrente no funcionamento normal. Quando é que tem corrente circulando pelo terra? Quando o meu equipamento entrou em falha. Quando eu tenho uma falha de isolação, ele vai conduzir a corrente da carcaça do equipamento para a terra. Então, não é numa situação normal. Então, trifásico sem neutro, 3 condutores carregados. E aí eu tenho uma última situação que vai ser lá, trifásico com neutro. Alimentador geral de quadro trifásico. Eu posso ter um quadro, uma entrada de energia, que é trifásica e mais o neutro. Aí eu vou ter 3 ou 4 condutores carregados. Né? Por que 3 ou 4? Se a carga for perfeitamente equilibrada, o que é perfeitamente equilibrada? A potência das 3 fases for exatamente igual, e o tempo todo igual, a corrente no neutro é 0. Isso vocês vão aprender lá em circuitos polifásicos. Né? A corrente do neutro de um sistema trifásico é a somatória vetorial das correntes nas fases. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 fases e o neutro, só que as 3 fases estão exatamente com 10 amperes. A corrente no neutro, se você pegar um alicate amperímetro, você vai medir lá, ela é 0. Então seria 3 condutores carregados. Mas essa situação é quase impossível, né? Você tem, na verdade, isso só em máquinas elétricas. Quando é que eu tenho as cargas bem equilibradas? Só em cargas elétricas, tipo motor, gerador, esse tipo de coisa. Mas motor, gerador, você não utiliza neutro. Nesse tipo de carga, as 3 fases são perfeitamente equilibradas. Num quadro elétrico, vocês vão dividir. Eu mostrei isso na aula passada, que vocês têm que dividir em circuitos. E lembra que eu mostrei uma tabela de equilíbrio de cargas? Uma tabela Excel? Que você vai alocando as cargas mais ou menos para deixar balanceadas essas cargas, para não ficar todas as cargas numa única fase, consequentemente a corrente fica toda numa única fase e nas outras fases fica com muito pouca corrente. A gente tenta balancear, mas nunca vai ser perfeitamente balanceado. E outra, equipamentos você não usa todos ao mesmo tempo. Então, ora tem alguns equipamentos ligados, ora eu tenho outros equipamentos ligados. Consequentemente, quando eu tenho quadros trifásicos com neutro, eu vou ter 4 condutores carregados. Ok? Isso é o conceito de condutores carregados. E aí, onde é que eu tenho que buscar esse dimensionamento do condutor? Eu posso procurar isso, eu tenho aqui na própria norma, tá? Depois aqui da página 90, deixa eu descer um pouco mais aqui, ó. Na página 101 da norma, eu tenho a tabela 36. O que diz aqui na tabela 36? Capacidade de condução de corrente em amperes para os métodos de referência A1, A2, B1, C e D. Isso vale para quê? Para condutores de cobre e alumínio. Que tipo de isolação? Isolação do tipo PVC. Isolação PVC e a temperatura do condutor chegando a no máximo 70 graus Celsius. E a temperatura referência do ambiente, 30 graus do ar, ou se ele estiver enterrado no solo, eu estou tomando como base a temperatura de 20 graus no solo, ok? Então veja que aqui eu tenho essa tabela para condutor isolado em PVC. Esse seria, gente, isolado em PVC 70 graus. Seria aquilo que a gente chama de condutor isolado, seria os fios, né? Basicamente o que a gente chama de fio aí.
E eu tenho já aqui a tabela 37 na sequência, veja que é uma tabela muito parecida. Cuidado para depois, na hora de fazer um exercício, não se confundirem. A tabela 37 é quase a mesma coisa. Capacidade de condução de corrente em amperes para os métodos de referência A1, A2, B1, C e D. O que muda aqui? O condutor continua sendo o mesmo, cobre e alumínio, mas a isolação não é mais em PVC. A isolação é EPR ou XLPE. Então, o que é PVC? É o policloreto de vinila. É uma espécie de plástico ali, né, que você está isolando o condutor. Esse EPR ou XLPE é uma isolação melhor. É o tipo de uma isolação mais emborrachada, vamos dizer assim. É um tipo de isolação que permite você ter mais temperatura no condutor. Vejam que na outra tabela, essa temperatura aqui do condutor era 70 graus. Aqui, nessa tabela com esse outro tipo de isolação, EPR, XLPE, a temperatura passou para 90 graus. O que é que eu falei que gera temperatura no condutor? Vamos lá. Luiz Guilherme, o que gera temperatura no condutor, Luiz? Luiz Guilherme deixou o paletó na cadeira e foi pro boteco tomar uma cerveja. Só para dizer que está na aula. Miguel Escorcim, o que gera temperatura, Miguel? Também não está. Sofia, me ajude. Você está aí, pelo menos? Sim, estou na aula. Efeito Joule. Efeito Joule. O que gera efeito Joule é a corrente, certo? E não foi essa a pergunta? Isso. Então, tá certo. Você tem a temperatura, é o efeito Joule, que é gerado pela corrente. Se eu tenho possibilidade de ter mais temperatura, quer dizer que eu tenho possibilidade de ter mais corrente nesse condutor. Então, essas duas tabelas são quase iguais, mas a capacidade de condução de corrente são diferentes. Por quê? Porque a tua isolação é diferente nesses condutores. Tudo bem? Então, aqui, como é que eu vou dimensionar esses condutores? Vejam só. Eu tenho aqui a seção nominal do condutor. Ele começa com 0,5 milímetro, 0,75, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25 e assim por diante. Essas são as seções comerciais. Se você for comprar numa loja de material elétrico ou de material de construção um fio, um cabo isolado, você vai achar exatamente nessas bitolas. Meio, 0,75, 1, 1,5, lembra que a gente falou que é o condutor mínimo para iluminação, o 2,5, que é o mínimo para tomada, 4, os 6 milímetros costuma se utilizar muito para chuveiro, por exemplo. Mas aí eu tenho aqui quanto de corrente que esse condutor suporta. Qual que era o método de referência aí? Alguém, por favor, me ajude. Qual que era o método de referência para eletroduto embutido em alvenaria, que a gente acabou de ver? A gente viu agora há pouco, falou, aguardem essa informação. Eletroduto embutido em alvenaria. Não é B1? B1, exatamente. B1, né? Tá aqui. Condutores isolados ou cabos unipolares em seção circular, eletroduto embutido em alvenaria. Tá, digamos que a gente está dimensionando uma tomada elétrica.
né? Ele está embutido em alvenaria. B1. Numa tomada, quantos condutores carregados eu tenho? No circuito de tomada. 2, professor? Dois condutores, exatamente. 2 condutores. Deixa eu voltar para... Opa, cadê a página do... Eu mexi aqui e saiu. 2 condutores carregados. Então, como é que eu vou ver... E a norma de seção mínima me diz que um circuito de tomada deve ser, por exemplo, condutor 2,5. Deixa eu destacar aqui, peraí. Vou só colocar em amarelo aqui, ó. Então eu estou trabalhando com condutor 2,5, eu vou pegar esta linha, ó, do condutor 2,5 milímetros quadrados, tá? B1, né? Então eu vou estar trabalhando com aquela linha, e como ele está embutido na alvenaria, eu estou trabalhando com essa coluna aqui, certo? Ou com essas 2 colunas. Quantos condutores carregados? Para 2 condutores carregados, na verdade, eu vou estar trabalhando com essa primeira coluna marcada em amarelo aqui. O condutor vai suportar 24 amperes. Então, o 2,5 embutido em alvenaria, 2 condutores carregados, suporta até 24 amperes. Tá, se eu tivesse agora trabalhando com um eletroduto enterrado no solo, qual que é o método de referência? A gente viu que é o D. Se for 2 condutores carregados, eu vou estar trabalhando com essa coluna. Método de referência D, de dado, porque é eletroduto enterrado no solo, 2 condutores carregados. Aí, o condutor vai suportar 29 amperes. Por que essa diferença? Por causa daquela questão da dissipação. No solo, você dissipa mais calor do que num eletroduto embutido em alvenaria. E outra coisa importante é isso aqui, ó, gente. Prestem atenção nisso aqui. Temperaturas de referência, né? A que temperatura que o condutor já estava? Ele estava, se ele estiver no ar, isso aqui parte como base, que a temperatura ambiente é de 30 graus e a temperatura do solo é de 20 graus. Então, eu posso ter locais que a temperatura do ar é maior que 30. Aí eu vou ter que compensar alguma coisa. Por que compensar? Porque daí se a temperatura do ar for maior que 30, o que é que acontece com o meu condutor? O condutor está lá desligado, mas ele já está à mesma temperatura do ar ambiente, né? Ele entrou em equilíbrio térmico com o ar. Consequentemente, né, antes de circular a corrente, imaginando que o ar esteja a 40 graus, o condutor já está a uma temperatura de 40 graus. Quando circular a corrente, ele vai aumentar aquela temperatura de 40 e pode chegar até 70. Então eu vou ter que usar um fator de compensação de temperatura, é o que a gente vai ver já em seguida. Espera aí. Opa. Então aqui eu tenho aquela tabela que diz quanto de corrente o condutor suporta. E aí eu tenho esse fator de correção de temperatura. Para que é importante esse fator? Ele é um valor, o valor da temperatura ambiente é sempre utilizado conforme o que está descrito ali na tabela. Você está considerando uma certa temperatura do ar ambiente ou uma certa temperatura do solo. O fator de correção de temperatura, então, eles são aplicáveis quando a temperatura ambiente e do solo for diferente de 30 graus para o ar ou de 20 para o solo. Se essa temperatura for diferente, eu vou aplicar essa tabelinha aqui, que também está na norma lá, que é a tabela de correção, fator de correção para a temperatura. Veja que eu tenho o seguinte aqui, né? A temperatura ambiente em graus Celsius, e aí eu tenho um número. Isso aqui é um fator de correção. Para ar ambiente, veja o seguinte, ó, se ele está em 30 graus,
qual que é o fator de correção? É 1. Ou seja, não existe fator de correção, eu não estou corrigindo nada, eu estou multiplicando por 1. Se a temperatura do ar ambiente é maior que 30, ó, se for 35, isolação PVC, eu vou multiplicar aquele valor de condução de corrente, quanto o condutor suporta de corrente, por 0,94. Se a temperatura for maior, né, ainda, 40 graus, vou multiplicar por 0,87. Quanto maior é a temperatura ambiente, menor é o número que eu vou multiplicar aqui. Porque eu vou multiplicar aquele valor que o condutor suporta de corrente, ou seja, ele vai suportar menos corrente. Isso eu tenho, então, para isolação PVC e isolação EPR-XLPE. E eu tenho o fator de correção para solo, né, para a temperatura do solo. A temperatura do solo, ela parte como base de 20 graus. Então, para 20 graus, o valor aqui, a correção é 1. Acima de 20 graus, se o solo, né, tem uma temperatura maior que 20 graus, eu vou multiplicar por um número menor do que 1. E também, isso vale, né, se o condutor tiver para uma temperatura, por exemplo, meu ar ambiente, no máximo, ele chega a 25 graus. Então, eu posso multiplicar por um número maior do que 1. 1.06, 1.12, 1.17, mas você tem que garantir que em qualquer situação, qualquer época do ano, a temperatura ambiente não passe, né, ou a temperatura do solo não passe desses valores. Entendido isso, esse segundo critério, que é fator de correção de temperatura, e tem um terceiro critério para correção, que é fator de correção de agrupamento. Fator de correção de agrupamento. O fator de correção de agrupamento, ele é necessário quando você está passando diversos condutores ou diversos circuitos juntos num único eletroduto. Vocês vão fazer o projetivo, vocês vão passar mais de um circuito num eletroduto, certo? Então, imagine o seguinte, a gente estava falando que a corrente elétrica gera efeito Joule e gera aquecimento. Se eu tenho, vamos pensar ali, 2 circuitos, se eu tenho um circuito só, o circuito ele gera corrente só para, né, ele está aquecendo aquele ambiente, que é o eletroduto. Agora, se eu tenho 2 circuitos, e os 2 estão funcionando ao mesmo tempo, os 2 estão aquecendo, quer dizer, vamos pensar que o circuito 1, ele é aquecido pelo efeito Joule dele mesmo, mas também ele sofre o efeito do aquecimento do condutor que está passando junto com ele. Então, sempre que você passa circuitos no mesmo eletroduto, na mesma eletrocalha, no mesmo, né, sempre juntos, um circuito ajuda a esquentar o outro, né, vamos falar assim. E aí eu tenho que usar um fator de correção de agrupamento. E aí eu tenho essa tabela aqui, que também é a tabela 9 da norma, ela me traz aqui umas formas de instalação. Eu já vou direto aqui, eu tenho que ir procurando o que é que mais se adequa ao meu tipo de instalação. Se eu pegar uma instalação em eletroduto, veja, eu vou olhar a primeira aqui, forma de agrupamento. Em feixe, ao ar livre ou sobre superfície. Embutidos ou em condutos fechados. Um eletroduto é um conduto fechado. Então, já na primeira opção aqui, eu encontrei a forma de instalação, o que mais se adequa. Se vocês olharem as outras aqui, não vai bater muito com fiação dentro do eletroduto. Camada única sobre parede, piso ou em bandeja não perfurada ou prateleira. Camada única no teto, camada única em bandeja perfurada, camada única em leito ou suporte. Não, né? O que mais representa uma série de condutores
embutidos em um eletroduto é isso aqui. Ele está em feixe e em conduto fechado. Então, se eu passar um circuito só, eu não tenho fator de correção, de agrupamento. Se eu passar 2 circuitos, eu tenho que multiplicar por 0,8. 3 circuitos, eu tenho que multiplicar por 0,7. 4 circuitos por 0,65. 5 circuitos no mesmo eletroduto por 0,6. E assim por diante, né? Quanto mais circuitos eu passo dentro de um eletroduto, menor é o número que eu vou ter que multiplicar a capacidade de condução de corrente. E aí, então, vamos fazer só um exemplo aqui, né? Um exemplo de dimensionamento. Depois eu vou deixar aqui uma atividade para vocês dimensionarem também uma carga. Vamos lá, dimensionar pelo critério de capacidade de condução de corrente. Dimensionar o condutor com as características abaixo, tendo como dados fator de potência igual a 1, a isolação do condutor é PVC, o eletroduto PVC embutido em alvenaria. A temperatura ambiente é 30 graus. O comprimento do trecho do chuveiro é 12,5 metros e da torneira é 10 metros. Então eu tenho uma torneira elétrica de 4.400 watts, 127 volts. E o chuveiro de 6.400 watts, 220 volts. E eu tenho os comprimentos. Os comprimentos vão ser interessantes no método que a gente vai falar na sequência, que é queda de tensão. Mas vamos fazer pela capacidade de condução de corrente primeiro. Então, critério da seção mínima, antes da capacidade de condução da corrente. Se eu usar critério da seção mínima, que tipo de circuito que são esses? Chuveiro e torneira elétrica. São circuitos de força. Quer dizer que pela seção mínima, no mínimo eu tenho que usar um condutor de seção 2,5 milímetros quadrados. Mas não posso usar o 2,5 sem saber se ele suporta aquela corrente. Eu já sei que no mínimo seria isso. Vamos para o critério da capacidade de condução de corrente. Circuito 1. Então a potência é 4.400 watts. Estou dividindo por 1. Por quê? Porque eu preciso transformar de watts para VA. Eu preciso sair da minha potência ativa para a potência aparente. Então estou dividindo pelo fator de potência, mas aqui no enunciado me fala que o fator de potência é 1 para ambos os circuitos. É 1 porque são cargas resistivas, né? Então vai dar 4.400 dividido por 1 dá 4.400 VA. E eu vou calcular a corrente desse circuito. A tensão dessa torneira elétrica é 127 volts. Então 4.400, a corrente elétrica é a potência dividido pela tensão. Vou pegar 4.400 VA, dividir por 127 e eu obtenho como corrente de projeto, a minha IP, 34,65 amperes. E aí, vou fazer a mesma coisa para o circuito 2. 6.400, que é a potência, dividido pelo fator de potência, que é 1, vai me dar os 6.400 VA. Só que lá o chuveiro é 220 volts. 6.400 VA dividido por 220, eu tenho uma corrente de projeto do chuveiro de 29,1 amperes. Como é que eu descubro agora qual que é o condutor? Bom, o primeiro aqui é 34,65 e o segundo circuito é 29,1. E o que é que eu tenho de informação? Eletroduto PVC embutido em alvenaria. Qual que é o método de referência que a gente viu agora há pouco, que é para esse tipo para esse tipo de forma de instalação? A gente viu que é o B1. A gente acabou de ver aqui, viu naquela tabela. Opa! Eu vi naquela tabela anterior. Que era o método B1. Tá aqui, ó.
né? Página 90 da NBR 5410. Condutores isolados ou cabos unipolares embutidos em alvenaria. Método B1. Beleza. Se aqui é o método de instalação é o B1, quantos condutores carregados que eu vou ter para uma tomada, para uma torneira e para um chuveiro? 2 condutores, né? 2 condutores carregados. Um é fase-fase e outro é fase neutro. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, eu vou estar procurando, então, agora, de uma maneira diferente. Eu sei que é B1 e que são 2 condutores carregados. Eu vou estar trabalhando nesta coluna aqui da tabela. Vou só checar se eu estou trabalhando com fio, né, com condutor de 70 graus Celsius, isolado em PVC. Ok. Qual que é o condutor que vocês vão escolher aqui para a torneira elétrica, por exemplo? Tinha dado quanto, professor? Tinha dado 34,65. Então seria essa de 41 amperes? Exatamente, seria o de 41 amperes. Seria um condutor de 6 milímetros quadrados, né? Se eu pegar aqui o de 6 milímetros quadrados, ele suporta 41 amperes. E o outro condutor do chuveiro, ele é 220, então a corrente deu 29. Quanto que deu a corrente? Opa, 29,1 amperes, né? 29,1, qual que a gente vai escolher? Vai escolher o de 4 milímetros, que suporta até 32 amperes. Essa é a forma básica aí de dimensionamento de condutores, pelo critério da capacidade de condução de corrente. Então tá aqui, ó, seção o de 34,65 amperes, que é a torneira. Eu vou escolher um fio de seção 6 milímetros, e o circuito 2 eu vou escolher um fio de seção 4 milímetros. Ok? Por enquanto, eu não usei ainda, não demonstrei o fator de correção de temperatura. Por quê? Na verdade, o fator de correção de temperatura, ó, a temperatura ambiente era 30 graus. Então eu vou multiplicar aquele valor que eu encontrei lá na tabela por 1. Porque o fator de correção de temperatura para 30 graus é 1. Então, não existe fator de correção, na verdade, nesse caso, porque eu estou levando em
Pessoal, voltei. Eu tive uma queda de energia aqui e caiu meu modem aqui, caiu toda a rede, mas já voltou. Deixa eu compartilhar novamente a tela com vocês aqui. Espera aí um pouquinho. Entendido, gente, esse dimensionamento aí? Ficou claro? Tranquilo, professor. Oi, desculpa, eu não entendi. Sim, ficou. Ah, beleza. Ok. Deixa eu colocar no modo apresentação novamente. Esse, então, é o critério básico aí de a gente viu aí, eu dei o exemplo de, ainda sem os fatores de correção de agrupamento ou temperatura, mas é o critério da ampacidade, ou capacidade de condução de corrente. Eu dimensionei o condutor, certo? Mas eu preciso checar pelo critério de queda de tensão. Então, geralmente, né, o que você faz sempre, é sempre você dimensionar o condutor pelo critério da ampacidade, e você vai verificar se ele atende o critério mínimo. Veja que o critério mínimo era 2,5. Mas eu cheguei pela capacidade de condução de corrente, a torneira elétrica precisa ser 6 milímetros e o chuveiro no mínimo 4 milímetros quadrados. E eu preciso checar por queda de tensão. Então a queda de tensão, ela não deve ser superior aos certos limites estabelecidos em norma, para não prejudicar aí o funcionamento dos equipamentos. A queda de tensão, desde a origem até o ponto mais afastado, né, de uma instalação, ela é tratada na norma, conforme essa figura, ou conforme a tabela, né, tem o limite aqui de queda de tensão, e conforme essa figura também. Isso aqui também está na norma. Então veja o seguinte, vamos olhar a tabelinha aqui. A queda de tensão, ela não é dada em volts, ela é dada em percentual, porque daí você faz a conta, eu posso ter diferentes tensões de entrada de energia. Eu posso ter, né, uma entrada monofásica em 127 volts, eu posso ter uma entrada bifásica em 220, pode ser que eu esteja em Santa Catarina lá e a tensão entre fases seja 380, ou em outro estado, que pode ser assim. Eu posso ter uma entrada de instalação industrial, que a tensão pode ser 380 ou 440 volts. Então, a norma não me dá a queda de tensão em volts, ela me dá em percentual da tensão nominal. Quanto que eu posso ter de queda de tensão? Então, a partir dos terminais secundários de um transformador de média tensão para baixa tensão, no caso do transformador que fica lá na entrada de energia, isso é no caso muito de indústrias, eu posso ter até 7% de queda de tensão. Quer dizer, se no transformador eu tenho 220 volts, lá no último circuito, no circuito mais distante da minha instalação, eu posso ter 7% a menos do que 220 volts. Eu tenho que fazer a conta, ver quanto que dá 220 menos 7%. A partir dos terminais secundários do transformador da empresa distribuidora de eletricidade. Ou seja, eu estou numa casa e eu não tenho transformador dentro da propriedade. A partir... Quem que fornece para mim? A Copel. A Copel tem um transformador no poste. Do secundário do poste da Copel até o último circuito da minha casa é os mesmos 7%. Mas aí a norma fala o seguinte, né, para facilitar a vida da gente, a partir do ponto de entrega. Onde que é o ponto de entrega?
eu mostrei para vocês a aula passada, num desenho da norma lá, da norma de baixa tensão. O ponto de entrega é lá na entrada de energia, né, lá no postezinho da entrada de energia, lá onde tem o medidor de energia elétrica. Daquele ponto, ou seja, da minha entrada de energia, até a última tomada ou última lâmpada, eu posso ter uma queda de 5%. Então, se eu for lá na entrada de energia, lá provavelmente já não tem 220. Né? Se eu estiver um pouco longe do transformador da concessionária, ali já não chega a 220, ali vai chegar, vamos supor ali, 218, 215 volts, talvez. Então eu pego aquela tensão e no circuito mais distante eu posso ter 5% abaixo do que aquilo que está me sendo entregue. Então, essa é a ideia. E a queda de tensão em circuitos terminais. Ou seja, o que é um circuito terminal? A gente viu isso quando falou de quadros elétricos. Do quadro de distribuição, lá onde tem os disjuntores, até a última tomada, eu posso ter 4%. Então, se eu olhar essa figura, tudo isso fica muito mais claro. Veja só, aqui eu tenho o transformador, né? SE é a subestação. Eu tenho alta tensão, transformando para baixa tensão. Do transformador até o último motor, ou até a última carga de iluminação ou tomada, eu posso ter os 7%. É isso que a norma está mostrando aqui. Do meu quadro terminal, o que é o quadro terminal? O quadro de distribuição, lá, o quadro dos disjuntores. Do quadro de disjuntores até a última carga, eu posso ter 4% de queda de tensão. E aí, se eu tiver uma entrada em alta tensão, por exemplo, então eu posso ter entre o transformador, o secundário do transformador e o quadro, bom, se eu posso ter entre o secundário do transformador e a última carga, eu posso ter 7%, entre o secundário e o meu quadro, eu posso ter 3%, certo? Sobrou 3% aqui. Então, tem que se respeitar essas quedas de tensão. Né? Como é que se calcula a queda de tensão? Os métodos para cálculo de queda de tensão. Eu vou apresentar a fórmula aqui para vocês, não vou entrar na dedução dessa fórmula, mas pelo menos a gente vai explicar aqui no que se relaciona, né? A queda de tensão, ela é dada pela... Então, a queda de tensão a gente vai chamar de ΔV, né? Peraí. Eu vou chamar de... Aqui. ΔE percentual é a queda de tensão percentual no trecho. Eu vou ver se isso se adequa conforme a norma. Então, essa queda de tensão percentual, ela é dada por um ΔV unitário. O que é esse ΔV unitário? É a queda de tensão unitária. Ela é dada numa unidade volt dividido por ampere vezes quilômetro, ou seja, V sobre A vezes quilômetro. Essa unidade, a gente vai ver que a gente tira isso do catálogo de fabricante de cabos ou da norma. Então, cada cabo, cada fio, 1,5, 2,5, 4 milímetros, 6 milímetros, vai ter uma queda, vai ter um ΔV unitário típico para cada condutor. Isso aqui eu tiro do dado do fabricante. Então, quanto maior essa queda de tensão unitária, no final das contas, maior a queda percentual. A queda de tensão depende do que mais? Depende, então, do tipo do condutor, da bitola do condutor através do ΔV unitário. Depende também da corrente de projeto, IP. Então, IP é a corrente de projeto em amperes. Quanto maior a corrente, maior a queda de tensão. Quanto menor a corrente, também menor a queda de tensão. Ela depende de L. Então, é ΔV unitário vezes IP vezes L. O que é L? L é o comprimento do cabo. Só que esse comprimento, pessoal, cuidado, ele não é calculado em metros.
como essa queda de tensão unitária dos fabricantes ela é dada volt sobre ampere vezes quilômetro, por uma questão de unidades aqui, esse comprimento do trecho tem que estar em quilômetros também. Ele não pode estar em metros. Então, quanto maior o comprimento do cabo, maior a queda de tensão. E aí, se eu usar só essas três coisas aqui, ΔV unitário vezes L vezes IP, eu tenho a queda de tensão em volts. Se eu quiser transformar isso para queda de tensão já percentual, é só eu multiplicar por 100 e dividir pela tensão nominal. Tensão nominal do meu circuito, 127, ou 220, 380, qual seja a tensão. Certo? Então, se eu pegar agora esse circuito, quantos metros eu tinha? O circuito 1, a torneira elétrica, são 10 metros, e o circuito 2 são 12 metros e meio. Eu fiz o dimensionamento dos condutores por capacidade de corrente, e agora eu vou checar isso pelo critério da queda de tensão. Vejam só. Vou aplicar a fórmula então. ΔE percentual é igual a ΔV unitário vezes IP vezes L vezes 100 dividido por Vn. Qual que é o ΔV unitário de um condutor de 6 milímetros? E qual que é o ΔV unitário de um condutor de 4 milímetros? Eu vou precisar buscar isso, tá? Eu vou direto na norma também. Eu vou continuar descendo aqui, eu tenho outras tabelas de capacidade de condução para outros métodos de instalação. Vejam só que aqui na norma eu tenho aquele fator de correção de temperatura para o ambiente e para o solo. Fator de correção de temperatura, de agrupamento, está aqui na norma. E depois um pouco mais à frente, eu vou ter deixa eu procurar aqui. Queda Então aqui, ó, opa, eu passei ele. Aqui no item 6.2.7, cadê o 6.2.7? Queda de tensão. Então tá aqui, ó, 7%, a norma não traz aquela figura, mas ela traz descrito aqui quais os limites, ó, 5% calculado a partir do ponto de entrega. Nos demais casos, de ponto de entrega com fornecimento de tensão secundária de distribuição. Certo? Então, a norma, ela traz aquilo que a gente mostrou em forma de figura, ela traz explícito aqui no item 6.2.7. O valor do ΔV unitário, eu tenho que ir atrás de um catálogo de fabricante. Então, eu já tenho um catálogo aqui de fabricante, por exemplo, esse é um catálogo de dimensionamento de condutores da Prysmian, antiga Pirelli, que é fabricante de
um dos melhores fabricantes, se não for o melhor fabricante mundial aí de condutores elétricos. Ela traz de uma outra forma aqui aquelas formas de instalação, métodos de referência, A1, A2, B1, B2, C, D e assim por diante. Aquela mesma tabela de condução de corrente, capacidade de condução de corrente que a gente está usando de dentro da norma. E se eu for aqui, ela traz os fatores de correção de temperatura, agrupamento, quase uma transcrição das principais tabelas da norma. E aqui ela me traz essas figuras de queda de tensão, explicando essa questão da queda de tensão. Vejam, 4% do circuito terminal, 7% se for a partir de uma subestação, de um transformador. E aqui, nessa tabela 17, o fabricante informa, ó, queda de tensão em volts sobre ampere vezes quilômetro. Cabo superastic flex, superastic FUMEX, 750 volts. Ou seja, são os condutores isolados. Condutores isolados, eles são isolados para 750 volts. E aí eu preciso escolher dentro dessa tabela aqui o que mais se adequa. Veja só, eu vou trabalhar aqui, eu estou procurando a queda de tensão do condutor de 4 e do de 6 milímetros, certo? Eu estou procurando algum condutor, esses dois condutores. Mas aí eu tenho algumas opções aqui, que mudam, que interferem na queda de tensão. O eletroduto, ele é de material magnético? Sim ou não? O que é o material? Não, né? Por quê? Porque é um eletroduto PVC. Material magnético, desculpe, seria se o condutor, se o eletroduto fosse metálico, né? Se ele fosse de ferro galvanizado, por exemplo. Aí eu teria, ou uma calha de metálica, seria um material magnético. No caso não é, então vou descartar já eletroduto material magnético. Eletroduto e eletrocalha, material não magnético. Sim, porque é eletroduto PVC. Então é alguma coisa dentro dessas 4 colunas. É um circuito monofásico ou trifásico? Bom, a gente está tratando de chuveiro e torneira elétrica, então não é trifásico. Sobrou só o monofásico. O fator de potência, ele é mais perto de 0,8 do 0,95. Bom, está tratando de dois circuitos resistivos. E o enunciado fala que o fator de potência é 1. Então, o que mais se aproxima é o fator de potência 0,95. Consequentemente, eu vou pegar, né, esta coluna aqui. Se eu pegar esta coluna, o que vai me dar? O 4 milímetros, eu tenho um ΔV unitário de 10,6 e um 6 milímetros eu tenho um ΔV de 7,07, certo? Vou voltar agora para o meu cálculo aqui. Então, circuito 1, veja que eu já transcrevi aqui, 7,07, e o circuito 2, 10,6. E aí, vamos continuar aqui no circuito 1, 7,07, que é o ΔV unitário, é a característica do cabo, do fio de 6 milímetros, vezes IP. Quanto que é o IP? A corrente de projeto, que eu calculei lá atrás, deu 34,65 amperes. Vezes o comprimento. Quanto que é o comprimento? 10 metros. Só que 10 metros em quilômetros. Então, 0,010, certo? Estou transformando isso em quilômetros. Pego 10 metros e divido por 1000. Aí, isso eu já teria, com esses 3 números aqui, eu teria a queda de tensão em volts. Se eu quiser, eu quero a queda de tensão percentual, eu multiplico por 100 e divido pela tensão nominal do circuito, que no caso desta torneira elétrica é 127 volts. Isso vai me dar 1,93%. Está conforme a norma? Sim ou não? Sim, né? Porque a norma diz o quê?
que um circuito terminal entre o quadro e a torneira, ele pode ter até 4% de queda. Aqui tem 1,93. Então, a seção para o neutro, fase e condutor de proteção é 6 milímetros quadrados. Eu dimensionei pelo critério de capacidade de condução de corrente e chequei pelo critério de queda de tensão. A mesma coisa vai valer aqui para o circuito 2, que é o meu chuveiro. Lá eu cheguei a um condutor de 4 milímetros e eu vou checar se esse condutor é suficiente para essa queda de tensão. Então, 10,6, que é o ΔV unitário, vezes a corrente de projeto IP, 29,1 amperes, vezes a distância, que é 12,5 metros, 0,0125, vezes 100 dividido pela tensão. Observe que a tensão agora não é 127, é 220 volts. Isso vai me dar uma queda de tensão percentual de 1,75%. Ok? Ok também. Por quê? Porque a queda de tensão no máximo 4%, conforme a norma. Então, eu dimensionei pela queda de tensão e conferi pelo critério de... Desculpe, eu dimensionei pelo critério de ampacidade e conferi pelo critério de queda de tensão. Se isso aqui desse maior que 4%, o que é que eu faço? Luiz Guilherme, o que eu faço, Luiz Guilherme? Você pode repetir, professor? Se eu fizer esse cálculo aqui e chegar num valor de queda de tensão maior que 4%, o que eu tenho que fazer? Você tem que pegar outro condutor. Exatamente, muito bem. Eu vou ter que pegar um condutor. Condutor mais fino ou mais grosso? Provavelmente mais grosso. Mais grosso. Por quê? Porque ele vai ter um... Tipo, abrange... Não sei como é que eu posso dizer isso. Não, é isso mesmo. Você acertou, é o mais grosso. Por quê? Olha só. Quando você olha aqui o ΔV unitário, o que vai mudar com o condutor mais grosso? Vai mudar o ΔV unitário do condutor. Quanto mais fino é o condutor, maior é esse número. Para 1,5 é 27,6. Para 2,5 é 16,9. Deixa eu dar uma aumentada aqui para vocês. 1,5 é 27,6. 2,5 é 16,9. 4 milímetros, 10,6. 6 milímetros, 7,7. 7,07. 10 milímetros, 4,23. Ou seja, quanto maior a bitola desse condutor, quanto mais grosso é o condutor, menor é o ΔV unitário. Isso faz com que, no final das contas, essa conta que eu estou fazendo aqui, né, diminua esse primeiro fator, que é o ΔV unitário, quanto mais grosso é o condutor. No final, né, a queda de tensão percentual também diminui. Certo? Então, como a queda de tensão deu inferior a 4%, está validado. Ele fica valendo o critério da capacidade de condução de corrente. Se for maior que 4, eu eu subo a bitola do condutor, refaço a conta até que isso aqui chegue a 4% no máximo. Deu menor ou igual a 4%, está validado. Então aí eu esqueço aquela bitola que eu calculei por capacidade de condução de corrente e uso a segunda bitola, a bitola que eu corrigi por queda de tensão. Ok? Professor, só uma dúvida também. É quando eu determino o milímetro, a espessura do fio, tanto a fase quanto o neutro e o terra tem que ser a mesma espessura, é? Sim, ótima pergunta. Ivo, né? Isso, professor. Você me lembrou que eu fiquei de voltar lá atrás. Lembra que a gente pulou 2 transparências aqui?
a seção mínima. Eu estava falando da seção mínima, daí eu pulei isso aqui, falei, depois eu volto. Correto. O condutor neutro, o condutor fase e o condutor terra, ou melhor, o condutor neutro e o condutor terra são sempre dimensionados com base no condutor fase. Quando a gente está dimensionando todo esse cálculo que eu mostrei para vocês, eu estou dimensionando a fase do condutor. E o neutro e o terra? Bom, vamos ver o que a norma fala a respeito disso. Então, condutor neutro no sistema elétrico, vamos tratar primeiro do neutro. Ele tem por finalidade o equilíbrio e a proteção desse circuito. A norma diz o seguinte: o condutor neutro não pode ser comum primeiro a mais de um circuito. Então, cada neutro tem que vir, né, eu tenho que ter um neutro para cada circuito. O condutor neutro de um circuito monofásico deve ter a mesma seção do condutor de fase. Isso está nesse item da norma. Ou seja, se eu dimensionei 6 milímetros para a fase, é 6 milímetros para o neutro. Sempre assim? Nem sempre. A gente vai ver uma tabelinha aqui. O item 4, eu já volto do 3. O item 4 diz o seguinte: em circuitos trifásicos com neutro e caso os condutores de fase sejam superiores a 25 milímetros, a seção do neutro pode ser inferior aos condutores de fase, porém nunca inferior ao indicado na tabela 2. Então, olhem só, para um circuito monofásico, tomada, qualquer carga que seja monofásica, o neutro é sempre igual à fase, sempre. Quando que eu tenho circuito trifásico com neutro? Quando eu vou ter a alimentação de quadros elétricos. Então imagine a minha entrada de energia. Eu tenho uma entrada de energia trifásica. E eu tenho 3 fases, mas tem um neutro junto. Então, esse alimentador trifásico do quadro elétrico, ele pode ser conforme essa tabela. Olha só. Seção dos condutores fase. Isso aqui está na NBR 5410, tabela 48. Até 25 milímetros, a seção do condutor neutro ela tem que ser igual à fase. Né? Essa é a seção, menor ou igual a 25 milímetros quadrados, a seção do condutor neutro é igual à da fase. Ou seja, eu tenho uma entrada de energia com condutor 10 milímetros quadrados, trifásica. Então vem 3 fases e o neutro. A bitola do neutro é 10 milímetros, porque as fases são 10. O condutor das fases é 16 ou é 25. O neutro é de mesma bitola. Agora, se o condutor da entrada de energia de um alimentador de um quadro é de 35 milímetros, a fase é 35, o neutro pode ser 25. A fase é 50, o neutro pode ser 25. A fase é 70, o neutro pode ser 35. A fase é 95 milímetros. Isso aqui já é um condutor de bitola bastante grande, né? 95 milímetros é utilizado em entradas de energia aí de 200 amperes. É a maior entrada de energia em baixa tensão das concessionárias. O neutro pode ser de 50 milímetros. Veja que aqui ele começa a cair pela metade, basicamente. 50 ele cai para 25, de 70 ele cai para 35, de 95 ele cai para 50, de 120 milímetros quadrados ele cai para 70. Essa é justamente a bitola comercial, tá, dos condutores. Eu tenho lá 10 milímetros, depois 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150. Então, eu posso ter o neutro de alimentação de quadros elétricos, ou seja, circuitos trifásicos, que eu tenho neutro também, eu posso ter o neutro um pouco mais fino. Sempre, professor? Não, infelizmente não. As coisas não são tão simples, né? Sempre tem alguma coisa para complicar. Desde que eu não tenha presença significativa de correntes de terceiro harmônico
O que é corrente de terceiro harmônico? Na verdade, que tipo de corrente, que forma de onda que a gente tem na corrente elétrica, na tensão? Alternada, né? Alternada, mas ele é alternado ao quê? Como é que é o nome daquela onda? Como é que a gente chama aquilo? Senoidal? Senoidal, ela é uma senoide. Como é que é uma senoide? Todo mundo conhece a senoide ali, né? Ela é uma onda bem certinha, ela tem um semiciclo positivo e um negativo. O problema é que, quando eu tenho só circuitos elétricos puros, assim, circuitos motores, cargas elétricas não eletrônicas, vamos falar assim, eu vou ter uma senoide bem certinha, bem arrumadinha. Só que não é isso que a gente tem hoje nas indústrias e já também não mais nas casas. Que tipo de equipamento distorce a onda da senoide e gera essa presença de corrente harmônica? São cargas chamadas não lineares. São cargas como, por exemplo, fontes de tensão chaveada. Se vocês pegarem uma fonte de laptop, por exemplo, ela tem uma entrada de 90 até 250 volts, certo? Só um minutinho, pessoal. Eu já termino essa explicação. Deixa eu só um segundo aqui. Então, gente, o que distorce a senoide? São essas cargas não lineares, por exemplo, fontes de tensão chaveada. É lógico, uma fonte de laptop, a potência é muito pequena. Mas na medida que vocês têm fontes de maior potência, por exemplo, na indústria, eu tenho fontes, esse tipo de fonte que distorce a onda, né, essas cargas não lineares são encontradas aí em inversores de frequência, que variam a velocidade de motores, em conversores de corrente alternada para corrente contínua, ou corrente contínua para corrente alternada, tudo isso distorce essa onda senoidal. E isso me gera, né, a nossa senoide ela tem 60 Hz. Eu vou deixar também um materialzinho adicional a respeito disso, tá? Isso aqui é mais detalhado lá na disciplina de instalações prediais, de projetos, mas é bom vocês já irem ficando ligados a respeito disso. Então, a nossa senoide é 60 Hz, ela tem 60 ciclos por segundo. E esse tipo de carga não linear, ela me gera uma corrente de terceiro harmônico. Terceiro harmônico é uma subfrequência, né, do 60. Se 60 é a fundamental, é o que a gente chama de frequência fundamental, terceiro harmônico é 3 vezes 60, ou seja, é uma onda que está na frequência de 180 Hz, 180 ciclos por segundo. Essas cargas, essas correntes distorcidas, essas de terceiro harmônico, se somam no neutro e passam a sobrecarregar o neutro da minha instalação. Por isso que a norma diz o seguinte, se você tiver uma distorção harmônica, daí tem que olhar a norma lá com detalhes, mas ela vai dizer o seguinte, se você tiver até 15% de distorção harmônica, o neutro pode ser mais fino do que a fase, conforme essa tabela que eu acabei de mostrar aqui. Conforme esta aqui. Se eu tenho distorção harmônica entre 15% e 33%, aí o neutro tem que ser igual à fase, de mesma bitola. Aí eu não posso usar o neutro mais fino. E se eu tiver mais que 33% de distorção harmônica,
você tem que colocar, daí fazer um cálculo lá e colocar inclusive um neutro mais grosso do que as fases. É lógico que isso não é o ideal, você está tratando o efeito, que é o aquecimento do neutro. Você deveria reduzir as correntes harmônicas, né? Tentar, de alguma forma, reduzir essas correntes, com filtro de harmônicos e etc. Mas isso acaba se aplicando mais a instalações industriais, tá? Aqui é uma disciplina de laboratório de instalações, a gente trata tanto de instalações residenciais, prediais, e também industriais. Então, eu acho que vale comentar isso com vocês. Não é sempre né, não existe uma maneira fixa de você fazer as coisas. Mas, em geral, para um prédio de apartamentos, para instalações residenciais, essa tabela que eu estou mostrando pode ser aplicada. Lembre que isso é para circuitos trifásicos com neutro, ou seja, neutro para circuitos de tomadas, de cargas monofásicas, sempre da mesma bitola das fases. Ok? E aí, ainda tem uma... eu não coloquei aqui nessa apresentação, mas tem também uma questão da bitola do condutor de proteção, do condutor terra. Tá mais fácil aqui do que na norma. Isso está na norma, veja, ó, aqui a seção do condutor neutro, essa tabela que acabei de mostrar para vocês, só que aqui eu tô no catálogo do fabricante. Seção até 25 é a mesma bitola entre fase e neutro. E aqui eu tenho uma seção mínima do condutor de proteção, do condutor terra. Veja só, até 16 milímetros... até 16 milímetros do condutor fase, eu vou usar a mesma bitola para o condutor de proteção. Então, até 16 milímetros, o condutor terra é a mesma bitola do condutor fase. Acima de 16 milímetros, eu uso a tabela. Isso vale para qualquer carga, não só para trifásico, para qualquer circuito que tenha, né, que eu sou obrigado a usar condutor de proteção para todos. Então, acima de 16, se eu tenho o condutor da fase 25 ou 35 milímetros quadrados, o condutor de proteção vai ser 16. E a partir dali, é basicamente a metade. 50 milímetros a fase, o terra é 25. Condutor fase 70 milímetros, o proteção é 35. 95 da fase, proteção é 50, 120 é 70, e assim por diante. Você vai adotar basicamente a metade do condutor da fase, você aplica para a seção do condutor de proteção. Tá bom? Beleza, professor. Então, é isso, moçada. Essa é a parte de dimensionamento de condutores. E a partir da aula que vem, daí a aula que vem a gente vai falar sobre disjuntores, disjuntor motor, contatores, e já começamos a parte de partida direta de motores. Então, por favor, eu vou deixar mais um exercício aqui para ser entregue, que é dimensionamento de condutores, para vocês entregarem, e na sequência... Na aula que vem, como a gente vai ter essa parte aí de partida de motores industriais, tendo em vista o tempo nosso que está escasso, assistam, por favor, aqueles vídeos que eu deixei já no Moodle disponível. Extremamente importante, porque vocês vêm para a aula já conhecendo sobre os equipamentos, a gente está remoto, então, né, a gente não tem a condição de passar para vocês aqui um disjuntor aberto, mostrar os componentes internos que a gente teria no laboratório, mas nesses vídeos que eu selecionei, vocês vão ter tudo isso, né? Bem esmiuçado ali os componentes, como é que é o funcionamento por dentro, e daí na aula que vem a gente ganha tempo e eu não preciso passar tão detalhadamente e também, né, não perde tanto tempo aqui, vocês não ficam sentados assistindo tanto tempo. Valeu, moçada?
Obrigado pela atenção e até a semana que vem. Se alguém tiver uma dúvida aí, pode perguntar também, por favor. Onde é que ficam todas essas normas que o TFPR disponibiliza? Ótima pergunta. Deixa eu entrar aqui, eu mostro para vocês. Deixa eu compartilhar, peraí, eu vou arrastar aqui. Você entra lá em UTF-PR. Deixa eu dar só um zoom menos aqui um pouquinho. Cadê? Onde é que está? Acho que em aluno. Onde é que está a biblioteca aqui? Acho que está em alunos, né? Serviços, biblioteca. Primeira coisa, você vai lá em biblioteca. Depois, em biblioteca, você vem aqui em... Cadê? Base de dados. Acesso, busca integrada, mobile. Eu acho que é no busca integrada aqui, primeiramente. Isso, busca integrada. Depois, dentro de busca integrada, em vez de você buscar o título de algum livro, você vem em base de dados. Base de dados, e daí você tem... Isso aqui são base de dados. Aproveite isso aqui, galera. Tem uma série de livros digitais aqui, periódicos da CAPES. Periódicos da CAPES são artigos relacionados, artigos de publicação de revistas científicas nacionais e internacionais. Mas as normas tá aqui, ó, normas técnicas GEDWeb. Quando você clica em base de dados GEDWeb, ele vai pedir login e senha, né? No caso, eu entro com o meu login pessoal aqui e senha, e daí ele vai te abrir uma outra tela onde você vai consultar, você entra lá ou com o código da norma, geralmente com esse número da norma, esse NBR 5410, você vai ter todas as normas nacionais e Mercosul aí disponíveis. E esse tipo de informação é extremamente importante. Sugiro que, enquanto vocês estiverem matriculados na UTF-PR, que vocês têm acesso a isso, porque depois que você perder a matrícula, o código, você perde o acesso. Então, principalmente lá para o final do curso, muita gente já está fazendo estágio, ou já está meio encaminhado, né, através do estágio, para que área de atuação você vai trabalhar. Busque as normas, né, baixe as normas que você já está utilizando no teu estágio, porque isso aí é um diferencial, galera. A norma, ela é cara para você baixar, você tem que comprar a norma da BNT. É muito difícil você conseguir uma norma bem atualizada de graça na internet. Uma ou outra lá você consegue, uma 5410, que é uma norma muito utilizada, você até acha, mas tem muita norma que você não acha por aí tão facilmente. Então aproveitem esse canal e baixem essas normas para vocês terem aí para utilizar aí durante a vida profissional, né? Lógico que quem é aluno ou continua com algum vínculo com a instituição consegue baixar isso a qualquer momento daí. Ok? Beleza, valeu, professor, encontrei aqui. Valeu, professor. Valeu, um abraço a todos aí, bom final de semana. Tchau, professor.